Irmãos e irmãs, bom dia. Segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Já estamos chegando ao final do ano litúrgico com a graça de Deus. E hoje o Evangelho é de São Lucas, capítulo 18, versículo de 35 a 43. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ouvindo a multidão passar, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus Nazareno está passando. O cego então gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a enxergar de novo e foi seguindo Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu glória a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse evangelho, ouvimos Jesus saindo da cidade de Jericó e indo em direção a Jerusalém. E um cego sentado à beira do caminho. Ouve a grande multidão e pergunta o que está acontecendo, até que lhe dizem que Jesus estava ali, Jesus de Nazaré. E aí aquele cego começa a gritar por Jesus, que tivesse compaixão dele. Aqui é importante compreendermos algumas coisas para contemplarmos a riqueza dessa passagem. Primeiro, o cego. Um homem que, portanto, era considerado na visão da época como um castigado por Deus, que a cegueira era fruto de um pecado que ele cometeu, portanto, estava sendo castigado por Deus. Então, um homem excluído, socialmente falando e religiosamente falando. Nem na religião aquele homem devia ser acolhido. Por quê? Porque era considerado um castigado por Deus. Então, é a figura de um homem profundamente marginalizado, mas que diante da sua realidade humana, o que acontece? Quando ele ouve falar que Jesus de Nazaré estava passando por ali, ele começa a gritar por Jesus. Por quê? Acendeu para ele uma luz, acendeu para ele uma esperança. É claro que aquele homem já tinha ouvido falar de Jesus de Nazaré. Por isso, uma esperança reacendeu para ele. Quem sabe, através daquele Jesus, algo novo não pudesse surgir na vida dele. Interessante que ele chama Jesus de filho de Davi, ou seja, era um título dado a um Messias aguardado pelos judeus, que seria um Messias guerreiro, glorioso, politicamente falando, glorioso, porque deveria ter um exército para lutar contra o Império Romano e dar a liberdade para o povo de Israel. Então, este cego clama por Jesus na mentalidade que o povo esperava. Mas sabemos que Jesus em nenhum momento assumiu essa figura de cunho político do Messias. Mas aquele homem teve fé. E aí vemos que quando ele começa a gritar, a multidão que estava com Jesus, que caminhava com Jesus, fez o quê? Excluía, mandava aquele homem se calar, como se estivesse dizendo: você não tem direito, fica quieto no teu canto. Olha só, Jesus já estava realizando tanto tempo a sua missão e quem estava com ele ainda não tinha aprendido como Jesus era Messias. Ainda não tinha aprendido como era o reino de Deus. Quem está com Jesus separava Jesus daqueles que eram considerados pecadores pelo povo de Deus. Olha a seriedade dessa situação. Mas aquele homem não desistiu, ficou clamando, até que Jesus parou e pediu que trouxesse aquele homem até ele. Aí a gente vê o rosto de Deus, irmãos e irmãs.
Deus é aquele que para o seu caminho para se encontrar com quem sofre. Deus é aquele que para o seu caminho para se encontrar com os marginalizados. E a atitude de Jesus é um ensinamento para nós, seus discípulos e discípulas. Se nós estamos com Ele, precisamos aprender do verdadeiro Messias. Que o Deus vivo verdadeiro é aquele que quer ouvir o clamor de todas as pessoas, principalmente daqueles que sofrem. E que Jesus acolhe, Jesus quer que essas pessoas sejam aproximadas até Ele. Por isso clama, por isso diz, traga-o até mim. O que queres que eu te faça? Pergunta Jesus. Senhor, que eu possa enxergar. Então a gente vê neste encontro como é o Deus vivo e verdadeiro. É aquele que quer nos acolher, que quer acolher aqueles que sofrem, aqueles que passam dificuldades e quer com que essas pessoas possam encontrá-lo em sua vida para ter uma vida nova daquele momento em diante. E a súplica de Jesus, daquele homem, o cego, que para nós parece óbvia, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Porque quando aquele homem diz, Senhor, que eu veja, ele não está pedindo simplesmente a cura física. Porque ele sendo curado, ele está pedindo o quê? O que tem por trás da sua cura? Ele vai ser reintegrado na sociedade, ele vai poder voltar a ser acolhido pela religião, vai poder passar a entrar no templo, na sinagoga, para celebrar a sua fé. Então ele seria acolhido pelos homens e por Deus, na mentalidade daquela época. Por isso que Jesus fala, vai, tua fé te salvou. Jesus não fala, tua fé te curou. Jesus fala, tua fé te salvou. Por quê? Porque aquele homem encontrou o Deus vivo e verdadeiro. E quando ele volta a enxergar, ele passa a ter a sua dignidade resgatada. Por isso vai poder passar a ser tratado de igual entre as pessoas. Vai poder voltar a viver no meio da sociedade, vai poder passar a entrar na sinagoga para celebrar a sua fé. Mas acima de tudo, ele compreendeu que o Deus vivo e verdadeiro é diferente daquele Deus que era pregado pelos sacerdotes da época, porque ele não era excluído por Deus, ele era amado por Deus, mas foi necessário fazer o quê? Jesus parar, escutá-lo e acolhê-lo. E é isso que Jesus quer de nós, que nós possamos fazer o mesmo com os que sofrem hoje em dia, irmãos e irmãs. É assim que a gente mostra o rosto do Deus vivo e verdadeiro para as pessoas, é assim que a gente constrói o reino de Deus no mundo em que vivemos, quando fazemos como Jesus, paramos, deixamos as pessoas se aproximar até nós e escutamos o que elas querem, para que possamos ser canal de encontro, instrumentos, de encontro entre aquela pessoa ou essas pessoas e Jesus, para que a graça de Deus possa acontecer na vida delas. É assim que buscamos para nós, irmãos e irmãs, que nós muitas das vezes somos os cegos também, para as concepções erradas que temos de Deus. Então precisamos com Jesus aprender quem é o Deus vivo e verdadeiro, e que foi o que aquele cego aprendeu. Uma coisa é o filho de Davi, aquela figura que ele tinha ouvido, mas outra coisa é a fé que ele teve para acolher Jesus como Jesus se manifestou. Por isso a graça aconteceu. Que nós possamos ser assim conosco hoje e, acima de tudo, que nós possamos agir como Jesus agiu na vida daquele homem e que nós possamos fazer o mesmo na vida de tantas pessoas de hoje em dia. Então, que nós possamos curar as nossas cegueiras, ou seja, as imagens erradas que temos de Deus, e possamos conhecer o Deus vivo e verdadeiro a partir de Jesus, como ele se revela, e que possamos fazer o mesmo que Jesus fez com todas as pessoas marginalizadas atualmente. Peçamos essa graça a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, fique com Deus.